Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Começando aqui uma leitura para nós fazermos uma reflexão e aprender um com o outro, né? Porque assim, dentro da humildade nós vamos sempre aprendendo um com o outro e vamos compartilhando. Desde já pedindo a você que compartilhe, ajude a manter este canal, tá bom? Lá no YouTube, que é para poder a mensagem chegar aonde eu não posso ir. E em nome de Jesus, tenho certeza que muitos tomarão posse da palavra. A palavra de hoje é um pouco extensa, mas peço aos irmãos que tenham paciência, porque eu costumo dizer que de repente a sua bênção está na última palavra, no último versículo. E lá no mundo a gente não tinha pressa para amanhecer o dia. E o que bem está acontecendo hoje é estar chegando nos ministérios, nas igrejas, e antes mesmo de acabar o culto, já estão roncando com vontade de ir embora. Ou muitas vezes também os líderes. Quero deixar claro que não estou generalizando, sou contra a generalização. Mas os líderes mesmo está incentivando a prática de colocar um tempo bem reduzido. E o abençoado entra lá, míope, e sai cego. É o que está acontecendo. Então a gente tem que ter muito cuidado, que a palavra de Deus é coisa fina, seríssima. E nós estamos em busca da salvação. Deixa lá o seu like, evangelista Dalmo Pereira. Amém? A palavra de hoje está em Romanos 8. Aqui está a minha espada, que o Senhor Jesus Cristo, pela infinita bondade, me resgatou deste mundo. E hoje eu vivo pela fé. Vivendo pela fé. Pastor evangelista Dalmo Pereira. E sou o homem mais feliz do mundo. Porque eu tinha tudo e não tinha nada, porque não conhecia o Deus vivo. Hoje eu tenho um Deus vivo dentro de mim. Cristo vive em mim e eu vivo em Cristo. Aí sou feliz. Graças a Deus. Se encontra em Romanos 8. Vamos fazer uma leitura aqui e depois eu vou aqui para um esboço, que eu gosto muito de estar escrevendo, fazendo um esboço para ver se a gente consegue reduzir o tempo. Se for possível, bem, se não, vai ficar longo, mas quem tiver paciência, que ouça até o fim. Amém? A palavra se encontra em Romanos 8. A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível, a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Até aí. Mas olha só, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, esta leitura, o que mais me tocou para fazer esta leitura e fazer um esboço sobre essa leitura é que evangelizando por aí afora, inclusive eu estava em Salvador e evangelizei, conversando com um jovem, e ele me falou de determinada situação, o porquê que ele desistiu da igreja, enfim, coisas que ele falou para mim que não vai vir ao caso estar falando aqui.
né? E eu também venho observando, sim, diante dos ministérios por onde eu passo, em muitas pessoas, em muitos convertidos. Esta palavra hoje é para os novos convertidos. Novos convertidos. Mas eu quero deixar aqui uma ressalva. Ela também serve para mim e serve para você. Porque essa coisa de novo convertido, todos os dias nós temos que nos converter. Essa é que é a verdade. Novo convertido é só uma linguagem. Mas creio eu que nós temos que nos converter todos os dias. Então, pega a sua fatia também. Você ancião, você líder, pega a sua fatia também. E vamos à leitura. Amém? Em nome de Jesus. Pedindo a Ele a sabedoria para que Ele nos conceda e a humildade para que nós possamos estar fazendo esta leitura. Irmãos, sabemos que todos nós, quando abrimos a porta do nosso coração e deixamos o Senhor Jesus Cristo entrar e tomar conta de nós, deixamos de ser criatura e passamos então a ser um cristão, um novo convertido em Cristo Jesus. Porém, sabemos as dificuldades que é para adaptar a igreja e no conhecimento do Evangelho, porque é um período em que deixaram de ser visitantes e passaram a ser membros. É um período em que deixa de ser visitantes e passa a ser membros, né? Ou seja, novos convertidos são como crianças, engatilhando, dando seus primeiros passinhos na vida com Cristo, e isso pode ser um pouco desafiador. É um pouco desafiador. Você, de repente, é um novo convertido, e aí você deixa essa situação lá fora, e você vem para a igreja. É desafiador, sim. É algo assim bem desafiador. Apesar de terem um ânimo e uma paixão tão intensa e contagiante, os novos convertidos também estão propensos a rapidamente se decepcionar, fechar-se e até mesmo abandonar o início das suas caminhadas com Deus, por ainda não terem sua base completamente alicerçada. Preste atenção, né? Dessa forma, cabe a nós, irmãos, mais velhos, auxiliá-los a percorrerem a jornada e não dificultá-la ainda mais, dando-lhes todo o suporte que precisam e proporcionando a eles o sentimento de família da comunidade cristã. Eu ouvi um relato daquele jovem e eu orei a Deus, falei, eu vou estar falando um pouco desta palavra. E Deus, na sua infinita bondade, mais uma vez, me dando esta oportunidade. Né? E vi em outros lugares, ministério também. Né? Dessa forma, cabe a nós, irmãos, mais velhos, deixar a percorrer a jornada e não dificultá-la ainda mais, proporcionando a eles o sentimento de família da comunidade cristã. Irmãos, baseada nesta leitura, vamos agora estar vendo algumas dificuldades que os novos convertidos sentem e como podemos ajudá-los. Claro, embora seja maravilhoso viver o primeiro amor com Cristo, ser um novo convertido significa ter que aprender a absorver e passar por muitas transformações, como um vaso de barro que é remodelado nas mãos do oleiro.
As transformações, elas são, entre aspas, assim, brusca, né? É um negócio, é um impacto muito forte, né? É como um vaso de barro na mão do oleiro, né? E entre as dificuldades que os novos convertidos enfrentam, podemos citar algumas delas. Emoções e pensamentos conflitantes, pressão dos amigos e da família, cobrança do passado, enturmar-se, entrosar-se, integrar-se, entender as falhas dos líderes e as tribulações, e, por fim, entender as Escrituras. Vamos aqui desenrolando o rolo devagarinho, né? Agora vamos entender mais sobre cada uma delas e como ajudar os novos convertidos. Emoções e pensamentos conflitantes. Emoções e pensamentos conflitantes. É natural que, ao deparar-se com uma realidade tão diferente, os pensamentos se tornem confusos, as dúvidas comecem a aparecer e as emoções passem a se desequilibrar. É natural, sim. É como se fosse um choque, né? É como se fosse um choque. É uma confusão mental, né? De repente, tudo assim, novo, na vida do novo convertido, né? Então é isso mesmo. É natural que dá para a gente entender que esses abençoados passam por esse processo, como todos nós passamos no passado, mas ainda passa até hoje, porque tem as tribulações da gente. E para mim, convertido é nós, todos os dias temos que nos converter. Com os novos convertidos, isso tende a ocorrer bastante, até que eles sejam melhor instruídos e orientados em seus questionamentos. Tem que ser melhor instruídos e orientados em seus questionamentos. Para isso a gente tem que estar firme, a gente tem que estar ali, né, para saber estar conduzindo, né, e dando aquela atenção, né, que eles realmente precisam. Inclusive, há um momento bastante decisivo nesse período. Depois que um novo convertido decide realmente seguir a Cristo e aceitar a Jesus, resolve-se batizar, etc., é espontâneo que as emoções fiquem turvas. É como se ele estivesse ainda no mundo, ele achava, entre aspas, que estava tudo claro. Quando ele vem, fica tudo turvo, porque fica tudo confuso, né? E que ele comece a pensar se realmente esse é o caminho que ele deseja seguir. Ele começa a pensar, passar esse pensamento, se realmente ele deve seguir ou não este caminho. Por isso que tem muitos que não querem tirar a trave dos olhos, querem continuar lá, porque uma vez conhecendo a palavra de Deus, meditando, porque tem que meditar, e meditando e buscando, querendo ou não, nós temos que procurar. A gente está morrendo para este mundo, está vivendo em espírito sempre que pode, né? Sempre que pode, porque nem sempre nós somos falhos, né? Então ele começa a entender se realmente é válido, se tem sentido ele seguir este caminho. Por isso, cabe a nós, irmãos, maduros na fé, orientá-los conforme as Escrituras. Conforme as Escrituras, conforme o que a Bíblia nos orienta, conforme o que o livro sagrado nos fala, nos orienta, né? Dentro do Espírito e da verdade, sem maquiar a palavra de Deus. Irmãos, vamos ver
Como ajudá-los? Primeiramente, é importante que estejamos a todo momento ao lado dessas pessoas, dando-lhes o apoio necessário, tirando suas dúvidas e orando sempre por eles. Eu pergunto, você, líder, quantas vezes você faz isso com os novos convertidos do teu ministério? Dando a atenção de alguém que chegou e que realmente a mente está assim embaralhada, está com a mente confusa. Tudo isso nós temos que ver, para poder estar dando essa atenção necessária. É importante que se designe alguém maduro na fé, com sabedoria para saber lidar com os dilemas do novo convertido, de forma a clareá-lo e não confundi-lo ainda mais. Por isso, procure selecionar com sabedoria quem são os irmãos que irão consolidar e iniciar o discipulado dos novos convertidos. Até isso nós temos que estar observando. Né? Ali no ministério, sempre tem alguém com um preparo a mais, né? Que tem mais facilidade, não tirando o mérito dos outros, mas que tem mais facilidade de estar aproximando e de estar falando, dando esse discipulado. Né? Então, tudo isso nós temos que estar atentos. Tendo isso em vista, vamos conferir algumas verdades que devem ser passadas aos novos convertidos que passam por essa dificuldade. Vamos ver algumas verdades? Vivemos pela fé. Quem não já ouviu? Quem não já viu esse versículo? Inclusive, esse versículo é um versículo que eu, no início da minha conversão, eu peguei ele para mim. E apregoei no meu coração e na minha mente. E nunca mais eu deixei. Porque quando os crentes, chegavam para falar do amor de Deus para mim, eu dizia que eu também tinha fé em Deus. Mas eu não tinha fé em Deus. Deus tinha misericórdia de mim. Eu ouvia esse versículo, os abençoados falando, o justo viverá pela fé. Eu não acreditava. Porque eu tinha condição, né? Achava que não tinha como o justo viver pela fé. Como? O que era isso? Quer dizer, cegueira, né? Mas o que está querendo dizer? Vivemos pela fé, porque vivemos por fé e não pelo que vimos. Porque nós vivemos por fé e não pelo que vimos. E a nossa fé é em Cristo. A nossa fé em Cristo, que é um Espírito, Deus, na sua infinita bondade. Então nós cremos nesse Senhor Jesus Cristo, Criador do céu e da terra, dono da prata e do ouro. Então nós passamos a viver pela fé e não pelo que vimos. 2 Coríntios, versículos 5 e 7. Portanto, embora nossa mente duvide de algumas coisas ou o nosso coração sinta medo, a fé que temos em Deus se baseia naquilo que Ele já fez e ainda fará na sua vida. Basta crer e persistir na fé. E as emoções são afetadas pelas circunstâncias e não devem embasar nossa vida com Cristo. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. De quem aprendeu? Aprendeu da palavra, aprendeu do Senhor Jesus falando com nós. Porque se você crer na Bíblia, é Deus falando com você. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Então, é o que
o Senhor está nos dizendo: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das coisas que tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Você aprendeu de Deus, você aprendeu da palavra. Timóteo, capítulo 3, versos 14. Irmãos, é normal sentirmos insegurança, mas nós temos um Consolador. Quero dizer para você, novo convertido, a você que está aproximando agora dos caminhos do Senhor, que entregou a tua vida ao Senhor Jesus, fique em paz, porque é normal sentir insegurança, mas você tem que ter certeza, convicção, que você tem um Consolador. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, é Ele, o Espírito Santo, que é o Pai, enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Evangelho de João 14, 26. Capítulo 14, verso 26. Tudo isso nós temos que estar passando para os novos convertidos de uma forma simples, tranquila, suave, e sempre enfatizando para que pegue o versículo e guarde no seu coração, na sua mente, para realmente colocar em prática. Para realmente colocar em prática. A cobrança do passado. A cobrança do passado também é outra coisa que atormenta bastante ao novo convertido. Atormenta bastante. Uma das dificuldades mais recorrentes dos novos convertidos é a cobrança do passado, sabia? É uma das dificuldades mais recorrentes. Muitas pessoas, ao entregarem suas vidas a Cristo, pensam ser automático e fácil o processo de largarem seus vícios, pecados e velhas práticas, tudo pelos seus próprios braços e sem um auxílio. Não é assim. O novo convertido, ele pensa muito assim: já está na hora, tem que largar, calma, continue com a tua fé em Cristo, continue perseverando na palavra, que o Espírito Santo de Deus te libertará. Ele te libertará. O que você tem que ser é persistente em oração, na tua fé, e aí você pode ter certeza. Olha só, muitas pessoas, ao entregarem suas vidas a Cristo, pensam ser automático e fácil o processo de largarem seus vícios, pecados e velhas práticas, tudo pelos seus próprios braços e sem um auxílio. Não, tem que ter um auxílio. É importante, que é justamente aquele líder que está ali para estar auxiliando, sabe? Para poder estar dando esse apoio. Assim, o passado dos novos convertidos também se torna uma dificuldade. E a condenação passa a recorrer os pensamentos deles. Começam logo a se julgar a si próprio, a se condenar, a se autocondenar a si próprio. Calma. Você chegou agora na palavra do Senhor. Calma, que o Espírito Santo de Deus te libertará. Fique em paz, meu jovem. Fique em paz, meu abençoado. Assim, o passado dos novos convertidos também se torna uma dificuldade, sim, e a condenação passa a recorrer os pensamentos deles. Fica com aquela sensação que está condenado, porque estou indo para a igreja, mas ainda estou fumando um cigarro, ainda estou praticando tal ato. Calma. Não se condene, fica em paz. Não é assim. Continua indo, com obediência ao Senhor,
Vai para o joelho, comece a orar, comece a entregar a tua vida a Deus. E fala para Ele que você não nasceu assim. Que eis que tudo se fez novo na tua vida. E Deus vai ouvir o teu clamor. Então, é desta forma. Contudo, nós sabemos que a transformação de comportamento e a mudança de mentalidade é um processo contínuo. É um processo contínuo. É algo contínuo. Né? Nós sabemos que a transformação de comportamento e a mudança de mentalidade é um processo contínuo, realmente. Hoje está assim, amanhã está daquele jeito, e nós temos que estar ali dando um suporte, que é um processo contínuo. E que o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. Nessa perspectiva, o que podemos fazer para ajudá-los no processo? Vamos ver? É de extrema necessidade que deixamos claros para os novos convertidos que eles não precisam vencer seus pecados e tentações sozinhos. Precisamos deixar claro que eles não precisam vencer seus pecados e tentações sozinhos. Que é aquela palavra, né? Sozinho nós não vamos para lugar nenhum. Sozinho não somos ninguém. Agora, comece aqui, ó. Aqui você já não está mais só. Você tem um consolador. Então, é isso. E até por conta disso, que o discipulado, é tão necessário. É importante esse discipulado para esse público, para esses novos convertidos, para essas pessoas. Porque ali vai ter novos convertidos, mas a partir do momento também que você faz uma leitura desta forma, você também está se convertendo, porque o primeiro a receber uma punição é quem está meditando na palavra, escrevendo. E aí a gente começa a sentir, mas é quando você realmente está em espírito, está em verdade com o teu coração e que você pede a Deus todos os dias a libertação. Então, isso serve para qualquer um de nós. Então é falado para os novos convertidos, para esse público. Além disso, uma dica muito importante é que ensinemos aos novos convertidos sobre o tempo. Que tempo é esse? Esse tempo, irmãos, é o tempo a sós com Deus, ou o devocional, orientando-os para que cultivem um relacionamento íntimo e constante com o Senhor, e aprendendo que, uma vez que Ele nos levou com seu sangue, nos lavou com seu sangue, estamos livres de toda condenação. A importância de você ter o seu tempo com Deus, de você ter o seu tempo a sós com Deus. Ali você vai chorar, você vai clamar, você vai se humilhar e Ele vai ouvir o seu clamor. Isso é muito importante que a gente possa estar passando para a igreja, para os novos convertidos. Eu falo os novos convertidos, mas tem que falar para a igreja. Tem que falar para a igreja, sabe? Então é desta forma, veja só, o tempo a sós com Deus, orientando-os para que cultive um relacionamento íntimo, né, e constante com o Senhor, e aprendendo que, uma vez que Ele nos lavou com o seu sangue, estamos livres de toda condenação. Não é assim? Tudo isso nós temos que estar passando em paz com eles. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. É Romanos. Está aqui em Romanos 8, verso 1. A terceira dificuldade encontrada pelos novos convertidos é a pressão que
amigos ou até a própria família fazem sobre eles após sua conversão. É verdade. É verdade. Eu me lembro muito bem de mim em relação a isso. Ei, vem cá, bacana. Ei, vem cá. Eu tinha meus apelidos, né? Não precisa falar tanto. Ah, um copinho aqui, chega aí. Tava lá na mesa. Não, depois eu volto aí, depois a gente conversa. Deus é bom, Deus abençoe vocês. E ali eu lembrava de outro versículo que eu peguei para mim, que está lá no Salmo 1. Bem-aventurado é o varão que não anda sobre o conselho do ímpio e nem se detém na roda dos escarnecedores. Aí eu pegava e lembrava, e guardava aqui dentro, e ali eu saía. Não encostava lá, porque se eu sou uma nova criatura, lá naquela mesa, o que ia ter para me edificar? O quê? Nada. Não ia ter nada de edificação sobre a palavra do Senhor. Então, tudo isso foi me ajudando. E me ajuda até hoje. Eu sou sustentado pela palavra. Este é o meu combustível. Então, essa é uma dificuldade. E até mesmo pela família também. Sofre, né? Aquelas piadinhas, né? Aquela situação de estar zoando. Um irmão falando com outro ali, um tio, um primo, alguém da família falando sempre alguma coisa. Inclusive, é bem recorrente que algumas pessoas cultivem um certo receio ou preconceito com a pessoa depois que ela decide mudar de vida. É verdade. Assim, os novos convertidos podem sofrer bastante quando alguns amigos ou pessoas especiais acabam se distanciando deles. Olha, eu preciso deixar um recado aqui para você, novo convertido. Eu estou falando novo convertido, mas já disse. Use essa expressão por conta da nossa linguagem, que nós somos novo convertido todos os dias. A partir do momento que Deus me resgatou desse mundo cruel, desse mundo, desse charco de lodo, e que eu passei a viver em Cristo Jesus, esses amigos abençoados, muitos deles afastaram, sumiram todos. Sumiram todos. Teve um momento da minha vida que eu falei, o que está acontecendo? Sumiu todo mundo. Mas aí vinha em mim a convicção do Espírito Santo de Deus trabalhando em mim, do Senhor Jesus Cristo trabalhando em mim.